Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Essa é uma aula extra, pessoal, em razão... Primeiro que nosso plano de ensino não estava prevendo a aula da semana passada, por uma eventual falha minha, e depois eu fui surpreendida com a questão do seminário de Passo Fundo. E como a nossa disciplina é uma disciplina híbrida, eu aproveitei para fazer uma aula extra. Para quem, então, se interessa sobre o tema, essa aula já era prevista em muitos dos programas que eu estou lecionando de direitos reais, é uma aula do nosso calendário. Mas em razão dos feriados todos que esse semestre tinha, eu optei, então, por retirá-la, porque eu achei que não ia conseguir acomodar essa aula e fico feliz em poder dar essa aula para vocês, que eu acho que é um assunto super interessante, que vai um pouquinho de encontro e ao encontro dos dois lados dos direitos reais. Então, por isso, pessoal, eu fico muito feliz da gente poder debater esse tema, que é um tema super atual a respeito dos territórios indígenas e quilombolas, então as chamadas terras tradicionais. Boa noite, Hortência, boa noite, Ana. Então, como eu estava dizendo, essa é uma Boa aula... noite. Vou botar aqui para carregar, senão depois eu esqueço de botar. Pronto. Então, é uma aula que tem muito material complementar. Se vocês, eu já coloquei ela ali no AVA, a matéria da aula, e vários materiais complementares, inclusive sobre o julgamento que tende, eu digo tende porque vocês sabem a respeito, muitas vezes é divulgado que vai entrar na pauta do STF, mas depois acaba não dando, isso não acontecendo, ou algum outro ministro pedindo vista e o julgamento ser paralisado novamente. Então, é um julgamento que, se vocês acompanharam desde o dia 26 de agosto, ele se iniciou e está tratando sobre o marco temporal em relação à demarcação das terras indígenas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar sobre o que é território quilombola, o que é território indígena, quais são os critérios para as suas demarcações, qual é a natureza jurídica do reconhecimento de cada enfim, tentar fazer um paralelo um pouco com a nossa disciplina, que é direitos reais. E eu falo isso porque um dos fundamentos do voto do ministro Fachin foi dizer exatamente o que nós vamos debater aqui hoje. A posse do direito civil não se confunde com a posse do indígena em território para fins de demarcação. Então, a gente pode debater um pouquinho essa questão e conhecer, né, pessoal? Sobretudo conhecer, aqui é mais uma introdução para apresentar o tema para vocês, para que vocês possam também, a partir dali, se aprofundar nessa discussão, que é uma discussão super atual na jurisprudência e super atual na nossa sociedade também. Então, por isso que eu vejo a importância dessa aula nesse sentido, embora, pessoal, ela não tenha ainda aparecido nos cursos de direito civil como direitos reais. Então, alguma coisa aparece em direitos humanos, quando existe alguma discussão envolvendo direito internacional, ou lá a matéria vem sendo tratada em direito constitucional. Então, se eventualmente ela fosse para esse patamar, numa prova da OAB, ela poderia ir por esse caminho, embora o conteúdo esteja previsto na Constituição, evidentemente, ela também tem nuances a respeito da discussão sobre o direito de propriedade e o direito de posse, que é o que a gente estuda aqui na nossa disciplina. Então, eu fico muito feliz de poder trazer essa perspectiva, uma perspectiva que aproxima o direito civil aos patamares da Constituição, o que diz a Constituição, e tenta um pouquinho quebrar aquela linha de que a única relação que possa acontecer do homem com os bens é uma relação de posse ou propriedade. Então, a gente pode um pouquinho enxergar outras perspectivas em relação à forma de organização das sociedades e reconhecer talvez alguma diversidade nesse aspecto. Então, vai um pouquinho de encontro à ideia tradicional, principalmente cunhada a partir dos movimentos de codificação, de que a relação do homem é sempre uma relação de posse ou propriedade com a terra.
e, por outro lado, também evidencia discussões mais amplas sobre autonomia e diversidade de povos tradicionais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É uma aula, pessoal, que suscita bastante o debate, então, se vocês quiserem fazer alguma colocação, tá? A ideia da aula é trazer essa dinamicidade, essa dinâmica mesmo, então, se vocês tiverem alguma colocação, quiserem fazer algum comentário, sintam-se bem à vontade para isso. Então, a ideia, o objetivo da aula é trazer um pouquinho dessa discussão e trazer um pouquinho do marco teórico e legislativo a respeito da regulamentação dessas terras tradicionais, ok? Então, vou compartilhar a minha tela, eu dividi a aula em dois aspectos, tá, pessoal? Num primeiro momento, eu vou falar de terras indígenas, tá? Então, vou falar um pouquinho da discussão sobre o que são terras indígenas e da forma de enxergar, por meio dos institutos de direito, a relação dos índios e a forma como a Constituição regulamentou a partir do que a gente vai estudar depois, do usufruto, e como que se dá essa relação do indígena com a terra, se isso é propriedade, se não é propriedade. Enfim, nós vamos falar um pouquinho dessas terras indígenas. Depois, a segunda parte da aula, eu vou falar sobre terras quilombolas. Então, também, o que é, qual foi a regulamentação dada pelo direito nacional a respeito das comunidades quilombolas, o reconhecimento das comunidades quilombolas e o tipo também de relação que se dá dessas comunidades com a terra, onde elas estão assentadas. Primeiro eu trouxe aqui uma imagem que eu acho que é bem característica, principalmente da nossa vinculação com o Rio Grande do Sul, que é a imagem do Cepete Araju e a imagem das missões. Isso traz, pessoal, o objetivo dessa imagem, aquela ideia de que uma imagem vale por 1000 palavras, é a gente pensar um pouco como que se deu a relação do indígena na terra e a forma também de interferência, muitas vezes, do colonizador nesses territórios. Então, a gente observa, por exemplo, aqui ao fundo da imagem as missões, né? Essa aqui é a missão de Santo Ângelo, uma forma de organização religiosa que era dada aos indígenas, e, por outro lado, nós também podemos observar os conflitos de terra que já tinha, ao longo dos anos, como protagonistas o homem branco e o indígena, né? E alguns desses conflitos, inclusive, com a invasão desses territórios, que eram territórios destinados aos jesuítas. Então, ali também, depois do estabelecimento das missões, se deu também um conflito em relação àqueles territórios. Então, acho que essa é uma imagem bem característica, porque está falando da terra. Então, dono no sentido de propriedade. Então, o que a gente pode observar nesse aspecto, dessa frase que teria sido atribuída a esse indígena? Que ele fala a respeito de uma disputa sobre a terra e de quem seria essa titularidade, como se daria essa disputa territorial. A ideia da sociedade com disputa territorial as guerras e disputas territoriais é algo que sempre existiu na história da humanidade. Então, nós vamos perceber que essa disputa por territórios, ela é algo vivenciado na sociedade como um todo. Então, não é parte apenas do que nós estamos falando aqui, mas ao longo dos anos nós tivemos várias disputas e guerras por demarcações de territórios. Então, isso é algo que faz parte da cultura humana de determinado momento. Então, no período de colonização, pessoal, o que aconteceu? Aqui eu nem vou falar muito, porque é algo que acredito vocês muito mais de história, vocês aprenderam lá nos bancos escolares, do que eu fazer qualquer intenção nesse sentido. Mas a conquista por Portugal do Brasil implicou, evidentemente, na distribuição de terras. Então, a percepção que a coroa portuguesa teve em relação à terra brasileira era de que ela era dona
de todo o território nacional. Então, tudo pertencia à coroa portuguesa. Isso é uma informação bem interessante, porque é diferente da formação do Estado europeu. Então, a formação do Estado brasileiro, ela se dá num primeiro momento, se a gente for pegar a perspectiva, evidentemente, do colonizador, é uma perspectiva de domínio. Então, a coroa portuguesa é a dona do território brasileiro e dividiu com a coroa espanhola lá no Tratado de Tordesilhas. Depois, isso foi novamente reafirmado no Tratado de Madrid de 1750. Muito bem. E se partiu dali a concessão das Sesmarias, ou seja, a coroa então distribuía aquelas terras àquelas pessoas que tinham capacidade de produzir em conformidade com os desejos da coroa. Então, aqui nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, depois o ciclo do café, o ciclo lá do extrativismo de ouro e pedras preciosas, Minas Gerais, e depois as fazendas de café. E esse é uma questão interessante, pessoal, porque na Sesmaria, embora a interpretação depois que ficou prevalecendo é de concessão de propriedade, se vocês forem ver aquele livro que eu indiquei para vocês, da Sesmaria, a Propriedade Moderna no Brasil, que é um livro super interessante, ela vai fazer referência já antes ao Instituto de Sesmaria, que é um instituto muito mais de conferir posse do que propriedade, porque se exigia que essa posse fosse produtiva para que a coroa também tivesse êxito na sua intenção de colonização e de exploração econômica da terra. Tanto é que um dado super interessante, pessoal, é que não valia tanto a terra no Brasil quanto, por exemplo, quem tinha mais riqueza ganhava mais terra porque tinha condição de mais produzir. Então, isso também gerava uma maior concentração de terras no Brasil. Então, o sujeito que tinha a possibilidade de ter mais escravos, ele conseguiria um território muito maior, demonstrando que ele tinha um quantitativo, a possibilidade de ter escravos para produção econômica. Então, isso é um dado interessante, porque não havia tanta perspectiva do comércio de terra no momento da colonização. Depois, pessoal, então isso foi evoluindo ao longo dos séculos, e nós tivemos, então, aqui, claro, né, estou resumindo todo o ambiente de colonização brasileira, Deus o livre fazer isso, bem de forma muito simplificada, né, pessoal? Mas aí nós tivemos em 22 a independência do Brasil, sendo que nós já falamos sobre isso, o que vinha reger as regras de terra no Brasil eram as ordenações, no caso, as ordenações portuguesas, no caso, as ordenações filipinas. Então, nós tivemos, por quê? Até que o Brasil tivesse um Código Civil. E foi, então, enviado um projeto de Código Civil, até o autor que deveria fazer o Código Civil era o Augusto Teixeira Freitas, e isso acabou, a gente fala bastante sobre isso lá em Teoria Geral do Direito Civil, e aí o projeto não vai à frente, e só vai lá depois com Clóvis Bevilacqua em 1916 ser aprovado, então ele entrega em 1899. Mas é interessante observar, pessoal, que nesse período, então, após a independência do Brasil, e depois da família portuguesa, principalmente, ter vindo ao Brasil e impulsionado um movimento de maior ocupação do território nacional, por assim dizer, e aqui também nós temos já algumas leis em direção a um movimento abolicionista. Então, aqui, claro que o Brasil foi o último país, só em 1888, que isso vai de fato acontecer, mas já existia previsão de escravos comprarem sua liberdade, então existia ali também a configuração de uma população que não era nem escravo e nem nobreza no sentido de produção rural. Então, também se estabelece a figura das cidades, né? O Rio de Janeiro nesse sentido, Salvador e outras
São Paulo já desenvolvendo também algum aspecto de urbanização. Isso porque, pessoal, eu quero trazer esse contexto, porque a partir desse aumento populacional no Brasil, há também a busca por maior ocupação de terras. E essa ocupação de terras muitas vezes se dava por meio da própria posse dessas pessoas, às vezes que não recebiam algum título de sesmarias ou eram já homens livres, então recebiam, então faziam ocupação de determinadas localidades. Isso vai muito mais depois também, quando há a própria abolição da escravatura. E aí, o que vem de encontro a toda essa questão de um aumento populacional? A Lei de Terras de 1850. Tá? Então, é uma lei marcada do período imperial brasileiro, e essa lei vai dispor, pessoal, que qualquer aquisição de terra deve ser por título de compra. Ou seja, ela tenta, de alguma forma, controlar e impedir a ocupação, e aí a gente estudou na aula passada a própria uso capião dessas terras, porque ela vai dizer assim, não tem uso capião. Toda terra é a terra que todo o território brasileiro é da coroa. Nós vamos dar por título de sesmarias, então, o que a gente entende, para quem a gente entende, que seja merecedor, que faça lá a exploração econômica e outras concessões nesse sentido do que o poder público vai fazer. Com o advento da independência, o que era titularizado pela coroa portuguesa passa a ser titularizado pela coroa brasileira. E então vem a Lei de Terras e diz o seguinte, olha, toda terra devoluta. O que seriam as terras devolutas? Acho que eu já falei um pouquinho sobre isso aqui. Eram aquelas terras que tinham sido previstas de concessão de sesmarias e, em razão da não produção ou por outros motivos, elas sejam devolvidas, então o termo devoluta é devolvida para a coroa. E aí, nesse sentido, as terras devolvidas, elas não poderiam ser objeto de ocupação por outras pessoas. Claro que essas outras pessoas nós conseguimos bem visualizar que nós não estamos tratando da nobreza. Embora também nós tivéssemos nessas concessões de terras de Portugal uma exigência na sesmaria, é muito interessante, porque havia exigência de que o sujeito que recebesse a sesmaria era obrigado a fazer a demarcação da terra e fazer o registro dessas terras. Só que eles também não faziam, por quê? Porque se a terra não era bem registrada e não existia GPS, evidentemente, então aquilo facilitava também a expansão da ocupação e o aumento da propriedade em razão da posse. Só que isso não ficava muito claro. Por quê? Porque o sujeito tinha um título originário e aumentava a sua ocupação. Agora, quem não tinha um título originário ficava impedido de uso capi essas terras em razão da Lei de Terras. E o que muitas vezes aconteceu nesse período? Aquelas pessoas que tinham determinada ocupação, elas eram retiradas do território porque havia alguém com uma titulação que fazia com que essas pessoas fossem obrigadas a sair dessa localidade. Então, isso também agravou, assim, é só a título de curiosidade, isso agravou o problema dos chamados cortiços da época, o que vem culminar depois as nossas comunidades e ao surgimento das favelas. Mas por que eu estou trazendo isso, pessoal? Para tentar, do ponto de vista histórico, explicar um pouquinho da ocupação e das terras brasileiras. Então, como que se dava essa ocupação e o reconhecimento jurídico dessa ocupação. Então, apenas aqueles títulos de compra efetivamente reconhecidos como legítimos de propriedade no Brasil. Com a Constituição de 1891, pessoal, o que aconteceu que aí o Estado unitário vai virar uma federação e os estados federados
vão aumentar o seu domínio. Então, aliás, um dos motivos da queda do Império do Brasil foi também o fortalecimento das ex-províncias, com a culminação de várias guerras nesse sentido, por exemplo, a Guerra dos Farrapos no Brasil, que a gente vai chegar aí na Semana Farroupilha, e que culminou, então, com maior empoderamento dos estados federados. Nesse sentido, também, essas terras devolutas passaram a ser domínio do Estado, o que favoreceu, pessoal, o universo eleitoreiro daqueles que estavam envolvidos politicamente no domínio desses estados federados. Então, normalmente, aquelas pessoas que já eram os representantes governamentais de determinado estado, também eles tinham o poder de fazer concessões em razão das terras que seriam terras desocupadas ou terras devolutas, nesse sentido. Então, eu queria explicar um pouquinho, com base nessa introdução, o aspecto relacionados à aquisição de terras no Brasil e a concessão de títulos de propriedade. Bom, e aí como é que ficam os indígenas nessa estrutura? Bom, um pouquinho disso a gente já tem conhecimento da história. Muitas localidades em que havia comunidades indígenas, houve aí o extermínio dessas comunidades. Em outras localidades, eles acabaram indo para o interior do Brasil, remanescendo alguns territórios ainda de ocupação de terras. Muito bem. Então, depois da Constituição, depois que a gente tem aqui a proclamação da República, em 1889, da Constituição Republicana de 1891, nós temos a concepção no início do século XX da forma de compreender os indígenas a partir da percepção do colonizador. E isso vai ficar muito, muito claro, pessoal, nesse início de século do desenvolvimento de teorias integracionistas, ou seja, uma visão do índio como o selvagem, né, que foi sendo construída ao longo desses anos e que vai aparecer nesses documentos do final do século XIX, início do século XX. Então, o Código Civil de 1916 vai tratar a respeito da incapacidade do índio, a incapacidade civil. Então, vai tratar o índio como silvícola. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, que significa o selvagem, dizendo que esse selvagem não teria capacidade civil porque ele não é integrado na sociedade. Então, por isso, o desenvolvimento da teoria integracionista. O índio, ele tem incapacidade, ele precisa de tutela mesmo, aquela tutela que é própria dos menores, é dada também ao índio por meio da FUNAI. Então, também é criado um órgão específico nessa política integracionista. Então, qual é a política que o Brasil vem a desenvolver em relação aos indígenas? E não é o Brasil, pessoal. Também os documentos internacionais apontam que essa era a visão prevalecente no universo dos países colonizadores. Qual seja, é preciso fazer a integração, e é preciso dividir aquele que é índio, que é o selvagem, daquele que já está integrado e, portanto, tem capacidade e pode ser nacionalizado, incorporado à sociedade brasileira. Então, nesse sentido, é dado alguma autonomia maior para esse sujeito. Em relação às suas terras, pessoal, é interessante observar que a Constituição de 34 vai apresentar, então vai dizer o seguinte: olha, existem os índios, a gente quer integrá-los, eles na sociedade, mas existe ainda os silvícolas, que estão lá nas suas terras e tem um modo de constituição próprio. Em relação a esses índios, que eles chamam de silvícolas, nós vamos garantir a posse das suas terras. E, portanto, eles têm a posse das terras, embora eles não possam vendê-las.
Então, eles podem ocupar aquelas terras e a Constituição vai garantir a ocupação dessas terras pelos indígenas. Então, nesse projeto de integração, trouxe aqui alguns dados, tá? Então, em 1967 é criada a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, com esse desiderato, ou seja, com esse propósito de fazer o culturamento dos índios, ou seja, eles eram selvagens que precisavam ser culturalizados e, portanto, integrados na sociedade brasileira. Nesse sentido, é editada a Lei 6.001, de 73, conhecida como Estatuto do Índio. Essa lei está em vigor, tá, pessoal? Ela não foi revogada, embora a percepção que ela define, os seus princípios, esses não mais têm lugar na sociedade contemporânea. Então, a visão em relação à doutrina integracionista hoje é abandonada pela Constituição de 88, como nós veremos, e por vários instrumentos internacionais no sentido de reconhecimento da diversidade e dos direitos tradicionais indígenas. Nesse aspecto, o Estatuto do Índio vai tratar do tema da demarcação das terras indígenas. Então, o artigo 19 vai justamente dispor que as terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio, ou seja, a FUNAI, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido por decreto do Poder Executivo. Então, vejam que a demarcação da terra dos indígenas não é uma exigência da Constituição de 88, ela já vem sendo reconhecida desde 34, e o Estatuto do Índio já trabalhava essa necessidade de demarcação pelo poder público. Tá? Então, vai falar um pouquinho sobre o formato de demarcação e de que isso demanda a participação da SPU, do Serviço de Patrimônio da União, tá? Então, vejam que havia uma previsão nesse sentido. A Constituição de 88 rompe, pessoal, com toda essa teoria integracionista, qual seja, de que índio é apenas o selvagem, de que o indígena necessita ser integrado na sociedade. Tanto é interessante observar, por exemplo, ele ter capacidade civil, para o índio ter capacidade civil, ele tinha que fazer uma prova de português. Se ele não passasse na prova de português, ele não tinha capacidade civil. Então, demandava saber ler e escrever e falar o português corretamente. Então, isso sob perspectiva de quem diria que ele tinha ou não tinha capacidade para defender os seus direitos. Inclusive em juízo, a única possibilidade do índio ingressar judicialmente seria por meio justamente da representação da FUNAI. Então, a Constituição vem trazer um rompimento dessa visão. De acordo também, a gente vai ver, por exemplo, a Convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho 107, se eu não me engano, depois eu anotei ali, ela trazia essa visão integracionista e isso foi modificado pela OIT 169, como a gente vai ver já já. Então, também a Constituição vai trazer algo que já vem sendo aplicado no âmbito internacional. Embora, pessoal, como nós veremos, o reconhecimento de direitos humanos indígenas é um processo que ainda está em construção no âmbito internacional, em razão de várias, como que eu posso colocar aqui, de várias dificuldades, principalmente em razão do princípio da autodeterminação dos povos indígenas. Como lidar esse princípio com o princípio da soberania dos estados nacionais. Então, é algo que existe uma tensão existe uma tensão internacional sobre esse aspecto, que a gente vai falar já já. Mas a Constituição de 88, ela vai romper com essa visão mais colonizadora, digamos assim, uma visão integracionista, e buscar reconhecer um aspecto de diversidade na cultura indígena, protegendo essa diversidade. Então, vejam que ela traz um capítulo próprio para trabalhar dos índios, então também já muda
a nomenclatura, não é mais o silvícola, que é o selvagem, então já traz uma nomenclatura aqui mais consentânea com essa nova visão. Ela vai falar, então, do reconhecimento da organização social, costumes, línguas, crenças, ou seja, não é uma perspectiva de integrar o índio, mas de reconhecer a sua diversidade. E os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Então, reconhece o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, vejam que, na mesma forma que a Constituição de 34, a Constituição de 88 vai reconhecer a ideia de terras tradicionais. Mas a perspectiva muda um pouquinho, por quê? Porque aqui nós não estamos reconhecendo uma teoria integracionista, mas sim uma ideia de diversidade e respeito a essa diversidade de forma de organização social e política indígena. E o que são essas terras tradicionais? Então, a Constituição, no parágrafo 1º, define essas terras como aquelas que são habitadas em caráter permanente, ou seja, utilizada para as atividades produtivas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e à reprodução física, cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, vejam que a Constituição dá um parâmetro para o que é considerado como terra tradicional. Depois, o parágrafo 2º estabelece, aí trazendo um pouquinho para a nossa realidade de direitos reais, a posse permanente das terras. Então, estabelece uma relação de que esse indígena tem a posse daquela terra com o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, do lago. Ou seja, ele não tem a propriedade, como nós veremos já já, a propriedade é da União, mas ele tem o usufruto e a posse permanente. Então, é isso que dispõe o artigo 231 da Constituição. Tá? Então, aqui vai dispor, vejam, parágrafo 4º, a terra são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre ela imprescritível, ou seja, não é possível ninguém fazer uso capião em terras tradicionais indígenas, tá? E com algumas exceções é possível fazer o aproveitamento de recursos hídricos aqui como potenciais energéticos, como é o caso da construção da usina Belo Monte, no Pará. Então, ali no Pará, aliás, a própria construção dessa usina, lá em Altamira, no município de Altamira, alterou de forma significativa e levou também à baila a discussão a respeito dos impactos da obra nas comunidades indígenas tradicionais e ribeirinhas. Muito bem, pessoal. A Constituição ainda trata, eu acho que é importante a gente fazer essa referência da Constituição, para a partir dali a gente poder calcar nossas discussões. Então, diz o seguinte, é vedada a remoção de grupos indígenas, então, ou seja, eles não podem ser removidos dessas terras tradicionais, a não ser em caso de catástrofe, epidemia, ou que põe em risco a população, ou no interesse da soberania do país, após a deliberação do contrato, garantindo o retorno imediato logo que cesse o risco. Então, é algo excepcional o deslocamento dessas comunidades. Aí, esses deslocamentos vão culminar nas chamadas reservas indígenas. Então, as reservas indígenas eram territórios que não eram, muitas vezes, territórios de ocupação tradicional, mas aquela localidade foi impactada, por exemplo, pela construção de uma usina hidrelétrica, e essa comunidade vai ser remanejada com a criação de uma reserva. Aí vejam que interessante, pessoal, o parágrafo 6º desse dispositivo. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere esse artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
ressalvando o relevante interesse público da União, segundo dispuser a lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção do direito à indenização ou outras ações contra a União, salvo na forma da lei quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Então, vejam o que a Constituição dispõe. Que a terra indígena é propriedade da União. Então, toda terra indígena é propriedade da União. Aos indígenas é conferido o direito e à União o dever de demarcar as terras indígenas. Então, demarcar as terras indígenas não significa conceder terras indígenas. Demarcar é algo que já era deles, mas que para ficar delimitado qual é, até onde vai aquele território indígena. E aos índios é dado o usufruto dessas terras. Então, a propriedade é da União e o usufruto é dos indígenas, sendo que, deve ter cortado aí, né, pessoal, ou não? Minha internet aqui está dizendo que está instável. Sendo que são nulos. Cortou, professora, mas não, eu pensei também que era minha internet. Cortou? Cortou, mas deu para ouvir, senhora, só ficou em slow. Travou um pouquinho, tá. É que aqui eu recebi, sabe aquele comunicado que vem, sua internet está instável. Bom, então, repetindo, pessoal, a propriedade das terras indígenas é da União, tá? Que tem o dever de demarcar essas terras. Demarcar significa delimitar o espaço de território de ocupação dos índios. Esse reconhecimento dessa relação se dá em razão de que essa comunidade tradicionalmente vem ocupando essa terra. Então, esse é o motivo de que é reconhecido tradicionalmente. Esse reconhecimento, embora esteja previsto na Constituição de 88, já vinha previsto na Constituição desde 1934, com o dever também da União de fazer a demarcação desses territórios indígenas. E a própria Constituição dispõe que qualquer título de propriedade, qualquer contrato que seja em território indígena, ou mesmo um registro que tenha sido feito em território indígena, mesmo um registro, vejam a importância disso, porque os registros são de domínio estadual. Então, muitas vezes, podia acontecer do Estado conferir determinados títulos em territórios indígenas, que seriam territórios da União. E esses títulos devem ser considerados nulos. E o sujeito não tem nenhum direito à indenização em razão da posse que exerceu, quer seja com base nesse título, quer seja com base na sua própria apropriação, ou seja, na invasão desse território. Quando muito terá direito às benfeitorias se realizadas de boa-fé. Então, a pessoa que eventualmente ocupe um território indígena terá direito apenas às benfeitorias, e desde que essa pessoa esteja de boa-fé, ou seja, ela acreditava que a terra não era indígena, ou ela não sabia que existia aquele processo de demarcação. Enfim, a boa-fé é algo que vai ter que ser comprovado no caso concreto. Então, o que é importante nós colocarmos em relação ao conceito, pessoal, de posse aqui? É um conceito de posse coletiva que nós estamos estudando, que vai, de certa forma, se chocar com a ideia da propriedade privada, que vem sendo cunhada a partir dos movimentos, principalmente de codificação, com sentido de propriedade como direito fundamental em decorrência das liberdades públicas. Então, vejam que a percepção dessa posse coletiva, ela vem justamente confrontar a ideia de propriedade privada. Por quê? Porque a nossa concepção, e consta no nosso Código de Propriedade, a propriedade titularizada pelo indivíduo como um direito fundamental em decorrência de algum título, ou mesmo aquela que possa ser titularizada em razão da uso capião. E essa propriedade é um direito fundamental, no sentido de que é um direito natural, de que é um direito humano, e que o Estado, portanto, não pode, de forma alguma, se apropriar da propriedade privada.
Outra coisa, vejam que a análise, quando a Constituição traz a regulamentação dos indígenas, é outra. Ela não fala em propriedade privada, mas sim em posse coletiva. Então, ele coloca, evidentemente, essa discussão a algum confronto em relação a algo tão tradicional que é o conceito de propriedade privada. Por outro lado, nós precisamos também indagar quem titulariza essas terras, né? Como eu falei, quem titulariza as terras tradicionais indígenas. Então, como eu disse, quem titulariza é a União Federal. Então, a União é a proprietária da terra e os indígenas têm, portanto, a posse contínua e garantido usufruto dos bens, dos recursos naturais dessa terra. E quem titulariza as terras tradicionais quilombolas? Seria a União, nesse caso? Nós vamos ver que não, que nas terras tradicionais quilombolas é a própria comunidade que titulariza, mas coloca também em discussão essa ideia de posse coletiva, como nós veremos. Bom, dando continuidade à forma de enxergar e de tratar do indígena a partir aí da Constituição de 88 no Brasil e no mundo a partir talvez da Convenção da OIT 169 de 1984, nós temos uma visão de reconhecimento de diversidade e autodeterminação. Claro, como eu falei, essa autodeterminação dos povos é algo um pouco que leva a certo desconforto, digamos assim, dos estados nacionais, porque qual é o limite dessa autodeterminação? Por exemplo, como ter territórios em que o poder soberano não alcançaria determinadas comunidades dentro do próprio território soberano? São algumas discussões, né, pessoal, que permearam esse princípio da autodeterminação dos povos, embora na nossa própria Constituição, lá no artigo 4º, desculpem, está ali essa previsão de autodeterminação dos povos, mas não a autodeterminação dos povos indígenas. Então, talvez essa é a peculiaridade em relação ao direito dos indígenas. Em 2007, portanto, pessoal, vejam, mais recente, né, do que todo o movimento de construção dos direitos humanos, que passa lá pelas primeiras declarações, depois os direitos a gente pode dizer de dimensão, a segunda geração. Então, vejam que depois desses movimentos, nós temos, eu diria, a partir da Segunda Guerra, um reconhecimento no direito internacional de uma maior afirmação de diversidades. Então, para além de considerar o homem como aquele sujeito universal e de direitos, a gente tem reconhecendo diversidade. Então, a gente começa a trabalhar também alguns conceitos, como, por exemplo, a ideia de direitos próprios para as crianças, para as mulheres, para as pessoas com deficiência, tratar a questão do racismo. Então, vejam que existe aqui a percepção de determinados temas que se relacionam aos direitos humanos e que vão, de alguma forma, complementar a visão inicial de universalidade ou confrontar essa universalidade. Nos indígenas, isso foi importante e vai acontecer a partir da declaração, como eu disse antes mesmo, né, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, já vinha trabalhando, já vinha estudando e fez uma convenção, ou seja, um tratado internacional dos povos indígenas e tribais. Aí aqui tribais é importante porque vai marcar esse processo de descolonização na África e a autonomia daquelas tribos. Está em substituição da convenção, como eu disse, de 107, de 1957, que tratava da perspectiva integracionista e evolucionista do índio, ou seja, ele precisa evoluir. Nós já evoluímos, homens brancos, mas os indígenas, eles precisam evoluir, aí eles vão ter capacidade, aí eles vão falar o português, vão falar a língua do Estado soberano. Então, essa é uma visão que foi abandonada
no direito internacional e como nós vimos na Constituição. E nos instrumentos internacionais, aqui eu cito a Declaração das Nações Unidas dos Povos Indígenas, então existe a afirmação de que eles têm direito à terra e territórios que eles ocupam de forma tradicional. Vejam que interessante, pessoal, que não existe, até a título de curiosidade, né, fora a convenção que é da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que faz parte do sistema ONU hoje, tá? Não fazia, foi criado em 1919, mas faz parte do sistema ONU. Não existe como existe da Convenção das Mulheres de 79, como existe da Convenção das Crianças de 89, como existe da Convenção da Pessoa com Deficiência de 2007, não existe uma convenção, um tratado internacional, mas uma declaração, a demonstrar que há uma maior resistência, talvez, no direito internacional, no reconhecimento desse mesmo patamar de direitos em relação aos indígenas. Embora, claro, né, isso existe exista de fato esse reconhecimento e várias ações judiciais nos tribunais internacionais. Uma das questões interessantes, pessoal, que vem ao encontro do que a gente está falando, é que a convenção prevê sempre a oitiva dos povos e a participação. Então, sempre no sentido de qualquer ação que diga respeito e vai impactar nos povos indígenas ou tribais, aqui no caso da Convenção 169, é assegurada o direito de participação. Tá? Então, o direito de discutir, o direito de ser ouvido, isso já foi justamente colocado em diversos documentos internacionais. Aí eu trago aqui, pessoal, essa compreensão de diversidade cultural é interessante, tá? Ela vem também sendo abalizada no Supremo Tribunal Federal, então trouxe o caso aqui da petição 3388, depois a gente vai falar dessa petição, porque é o caso da Raposa do Sol, tá? Então, aquele caso daqueles territórios no estado de Roraima. Nesse caso, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, ele foi bem incisivo na interpretação dos artigos 231 e 232 da Constituição sob a perspectiva da igualdade que a gente viu, no sentido da diversidade, no sentido da finalidade fraternal, no sentido de assegurar, por meio desses artigos, uma ideia de multividências, ele coloca, e não a subtração. Então, enfim, o Supremo aqui quis trazer esse voto do ministro Aires Brito, ele escreve muito bem, não é mais ministro do STF, mas ele deixou lá a questão da diversidade cultural dos índios. E esse caso da Raposa do Sol foi um caso paradigmático no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque houve o processo de demarcação das terras, tá? Da terra indígena Raposa Serra do Sol, e esse caso foi levado à discussão, tá? À discussão judicial. Isso acabou no STF, e para validar ou não a portaria que reconheceu, no caso, as terras como terras tradicionais indígenas. E já havia, na época, pessoal, a ocupação de fazendeiros, principalmente produção de arroz na localidade. Então, houve aquela discussão a respeito dos direitos indígenas e também do direito daquelas pessoas que tinham alguns títulos de propriedade e ocupavam aquele território plantando arroz. E como seria o deslinde dessa causa e como que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Então, aqui só para resumir, ele entendeu que eram válidos os atos e o decreto presidencial que reconheceu a terra indígena, tá? Então, nesse sentido, era propriedade da União,
e que todas as pretensões possessórias ou dominiais, ou seja, todas as pretensões de reconhecimento de títulos de propriedade ou de posse, não eram reconhecidas, eram insubsistentes, ou seja, eram nulas. E que aquelas pessoas que tinham essa posse, que não eram indígenas, elas seriam indenizadas apenas pelas benfeitorias de boa-fé. Então, elas não teriam nenhum direito de indenização em relação à posse que elas tinham da coisa, tá? Então, eles entenderam que isso não poderia acontecer. Tanto é que ele diz, em outros casos, a eventual existência de registro imobiliário em nome de particular, tá? Mesmo que tenha registro imobiliário, nesse sentido, ele não é oponível à União Federal. Então, vejam, pessoal, que prevalece o entendimento de que a terra tradicional, evidentemente passada por um processo de demarcação, prevalece em relação a qualquer título de propriedade privada nesse sentido. Aí a gente entra para as discussões recentes, tá? Que eu quero, eu queria mostrar só aqui nas terras, e como que é esse processo de demarcação das terras? Vocês podem me perguntar. Então, eu botei aqui o link, ó, tá? Então, o processo de demarcação, ele é regulamentado por esse decreto 1775 de 96, tá? E como é que funciona esse processo de demarcação, pessoal? Então, ele visa, na verdade, reconhecer um território que já seria tradicionalmente indígena, tá? Então, como que isso se dá? Então, a partir, evidentemente, isso pode ser levantado pela própria comunidade e por entidades da sociedade civil. Isso vai ser levado à FUNAI, que vai determinar, então, a FUNAI que ainda existe, a FUNAI, como Fundação Nacional do Índio, e tem a perspectiva de proteção desses indígenas. Então, nesse sentido, ela vai aprofundar a identificação e delimitação desses territórios. Então, ela vai fazer um procedimento administrativo para esse reconhecimento territorial. Depois, isso é feito com base, depois desse reconhecimento, depois de um processo administrativo com contraditório, ou seja, podem ser notificadas pessoas eventualmente particulares que sejam impactadas. Então, aqui, normalmente, também antropólogos vão trabalhar nesse processo. Vai sair, então, uma portaria do ministro da Justiça fazendo aqui a demarcação dessa terra. Aí, posteriormente, essa portaria, então, vai haver a avaliação das benfeitorias pelos ocupantes não indígenas, tá? E aí, depois, pessoal, desse cadastro, das benfeitorias, então, um decreto do presidente da República vai homologar aquela portaria inicial, determinando, então, os limites daquele território indígena. E aí a retirada das pessoas e o registro na Secretaria de Patrimônio da União. Tá? Então, vai ficar registrado ali na União. Mas aquela terra, em princípio, já seria de propriedade da União. Então, é como eu falei anteriormente, a terra já é reconhecida pela União, existe apenas o processo de demarcação. Então, aqui nessa página, ó, pessoal, da FUNAI, é muito interessante, ó, terra indígena, o que é, entendo o processo de demarcação, direito originário, tem todas as informações, se vocês quiserem depois navegar, ó, o que é a terra indígena, tá? Como é que foi terras dominiais, enfim, bem bacana, tá? Esse site. Por que demarcar, tá? Então, vai falar um pouquinho de toda essa discussão que nós estamos vendo hoje. Aí aqui, pessoal, tem também informação do IBGE, sobre o Brasil indígena. Achei bacana trazer para vocês um pouquinho. Então,
onde estão os indígenas, aqui o mapa visualize as terras indígenas, ou seja, onde tem essa ocupação indígena, embora muitas dessas terras não estejam demarcadas. Então, fala um pouquinho sobre esse trabalho de identificação realmente desse chamado Brasil indígena pelo IBGE. Achei interessante trazer esses dados e compartilhar com vocês. Depois tem um videozinho curto aqui sobre Belo Monte e a ocupação do rio Xingu. Tá. E aí, pessoal, tem também aqui um outro material sobre o acesso à terra também, ó. Povos indígenas, direito à terra na realidade brasileira. Bem bacana esse artigo, um pouquinho mais complexo, digamos assim, tá? Sobre, ó, aqui fala da lei de terras, ó, que eu comentei com vocês, enfim, vai trazer um pouquinho dessa perspectiva histórica e do processo de ocupação das terras indígenas. Então, um pouquinho mais apurado do que as informações que eu trouxe para vocês. Depois a gente tem aqui, pessoal, o voto do ministro Barroso, tá? Só nos embargos de declaração da Raposa do Sol. Se vocês quiserem ter o teor, se vocês colocarem aqui, ele já vai dar a petição aqui no nosso material também. Nós temos aqui a petição, ó, nesse outro caso aqui, que é o Raposa do Sol, vocês podem entrar. Pessoal, o processo é imenso, com voto de todos os ministros, para quem se interessar sobre o tema. É bem bacana lá que esse julgamento está todo lá no site do STF. E eu trouxe, pessoal, essa discussão porque recentemente, tá, no âmbito internacional, isso veio já sendo discutido, tá? Então, o que é no âmbito internacional? A Corte Interamericana de Direitos Humanos. No caso, Sayo Yamaxa versus Paraguai, que é um caso bem interessante. Ela decidiu que existia ocupação tradicional e o Estado do Paraguai foi condenado em relação à ocupação de terras indígenas e também a discussão do marco temporal de ocupação. Então, a corte diz que mesmo que tivesse ocorrido uma perda involuntária, aqueles indígenas dessa comunidade tinham direitos aqui a essa ocupação. E no caso brasileiro aqui também nós tivemos uma decisão da Corte Interamericana que foi o caso do povo indígena Chucuru. Quem foi meu aluno lá em Direitos Humanos, a gente falou um pouquinho desse caso. O Brasil foi condenado principalmente em razão da demora no processo de demarcação. Tá, pessoal? Então, vejam aqui, teve 16 anos para demarcar. E atualmente também existe um déficit na demarcação de terras indígenas. E essa discussão vem, pessoal, a cabo e vai continuar nessa próxima quarta-feira, vejam, depois de amanhã, o ministro Nunes Marques vai fazer, disse pelo menos que vai fazer o seu voto, no caso que envolve uma ação de reintegração de posse. Vejam, a gente falando da reintegração de posse, movida pelo governo de Santa Catarina, contra o povo aqui, Xoquileng, referente à terra indígena Ibirama Lacayanho, onde também vivem indígenas da Guarani e Caiangang, tá? Então, o que está sendo discutido aqui, pessoal? Por quê? E por que está sendo discutido esse marco temporal e o que é esse marco temporal? Esse marco temporal, ele vai afirmar que apenas as terras ocupadas, desculpem aqui, deixa eu colocar aqui, apenas as terras ocupadas pelos indígenas em 1988, que foi quando a Constituição, então, foi publicada, em 5 de outubro de 1988, é que poderiam ser reconhecidas como terras tradicionais indígenas. E principalmente porque, no caso da Raposa do Sol, no julgamento do STF, há uma referência de que quando a Constituição foi promulgada, a comunidade indígena já ocupava, ainda ocupava, desculpem, a terra.
ainda ocupava a terra. Então, em razão da interpretação também do que o Supremo colocou nesse caso, que foi um caso, talvez muitos de vocês recordem pela repercussão na imprensa, em razão do que ele fundamentou ali naquele seu voto, levantou-se a ideia de que esse marco temporal era aplicável ao reconhecimento das terras indígenas. E aí o Tribunal Regional Federal da Quarta Região aqui aplicou o marco temporal e julgou contrariamente aos povos indígenas. E o processo, então, por meio de um recurso extraordinário encaminhado pela FUNAI, foi para o STF. E o STF, então, está decidindo esse caso, que é um caso específico, é esse RE 1.017.365. Então, que é esse caso concreto de Santa Catarina. Mas por que ele é tão importante? Porque ele vai firmar um entendimento do Supremo Tribunal Federal para os demais casos, evidentemente, sobre ocupação de terras indígenas. Aí aqui no material de vocês, pessoal, eu coloquei aqui, ó, um marco temporal, aí tem um videozinho da DPU aqui, ó, um videozinho bem curtinho, 1 minuto, tá? Então, a DPU fala um pouquinho sobre isso. Tem esse outro caso também, ó, um artigo que eu botei ali no material de vocês, bem interessante sobre a teoria do indiginato e a teoria do fato indígena, que é o marco temporal. O fato indígena é que eles tinham que estar ocupando em 88. O indiginato é uma concepção mais ampla de respeito à diversidade e a ideia de que os indígenas teriam aquele argumento de posse diferente da posse do direito civil, ou seja, a concepção do indiginato vai contestar essas políticas elaboradas pela coroa portuguesa, enfim, de posse tradicional. Então, é bem interessante, ó, pessoal, esse é bem pequenininho, ó, o artigo, tá? Tá ali no material de vocês, para vocês se informarem. E aqui também tem um vídeo, não sei se eu botei esse vídeo lá para vocês, mas tem esse vídeo bem interessante também, que é da Corte Internacional de Justiça, que é o caso da comunidade indígena, essa do Paraguai, que eu falei para vocês. Ele faz um videozinho sobre esse julgamento, bem curtinho também, 3 minutos. Aqui a gente abriu. Dúvidas, pessoal, comentários? Alguém quer falar alguma coisa em relação a esse julgamento? Ninguém? Ninguém quer fazer nenhum comentário, pessoal? Entenderam? Querem alguma pergunta? Tá bem tranquilo para mim, professor. Tá bem. Então, a ideia da aula é trazer o assunto para que vocês depois possam, até porque, como esse é um assunto, pessoal, que vai vir à tona agora na quarta-feira, então que vocês se informem um pouquinho sobre o que é demarcação, a gente possa debater isso, né? O que é demarcação, o que significa terras tradicionais. Então, essa problemática do direito da Corte Interamericana já ter decidido outros casos, então também isso pode influenciar a decisão do STF, ou não, também o STF pode decidir de um lado e, eventualmente, a Corte Interamericana decidir de outro, e depois isso vem repercutir no direito internacional. Então, é com certeza um julgamento histórico e uma compreensão do que a gente está estudando aqui. Por isso que no voto do Fachin, se vocês forem olhar nas notícias, eu não vi, acho que não foi divulgado o voto dele, né, publicado mesmo, só algumas menções do julgamento oral que ele fez. Mas vocês vão ver que ele faz essa distinção entre posse civil e
posse tradicional das comunidades indígenas, que não poderia ser confundido o Instituto Clássico do Direito Civil com essa ideia de ocupação tradicional. Então, bem bacana. Aí agora, eu botei aqui no chat, pessoal, a chamada para vocês colocarem o nomezinho de vocês ali. E aí a gente passa para a segunda parte da aula, que é sobre os territórios tradicionais, tá bem? Só me deem um minutinho aqui, que eu vou pegar uma aguinha, nem vou fazer intervalo, tá, pessoal? Só vou pegar uma aguinha e já vem. Bom, pessoal, vamos dar continuidade, então, à nossa outra parte da aula, que eu quero falar um pouquinho sobre os territórios quilombolas. Então, para que a gente possa até comparar a regulamentação normativa de um e de outro. Quando a gente fala em terras tradicionais, a gente está falando em terras ocupadas pelos indígenas e também pelas comunidades quilombolas. Embora o processo de ocupação de terra da comunidade quilombola seja diverso das comunidades indígenas, já que as comunidades quilombolas decorrem dos remanescentes de quilombos, que são, na verdade, efeitos do processo de escravização, que trouxe aquela comunidade para o Brasil no momento de ocupação do território nacional. Então, eram aquelas comunidades que não eram originais, no sentido de que não estavam aqui, foram deslocadas pelo colonizador ao território nacional. Então, a gente vai ver que o processo, né, de formação dessas comunidades é distinto, tanto que a maioria dessas comunidades remanescentes de quilombos são no interior, no litoral, desculpa, não no interior. Já os indígenas, quando a gente discute hoje, a gente discute muito esses territórios na região norte, principalmente, mas os remanescentes de quilombos mais nos litorais, que eram onde esses escravos realizavam as suas atividades, onde eles foram trazidos
pelos colonizadores. Eu vou compartilhar, pessoal, a tela. Qualquer momento, se vocês tiverem algum comentário, quiserem fazer algum questionamento, o objetivo da aula é esse, trazer essas informações, mas também que a gente possa discutir algum tema, tá bem? Então, pessoal, vamos falar dos quilombolas. Opa, vamos falar dos quilombolas aqui. Tá? Então, quando a gente fala desse direito dos remanescentes das comunidades quilombo, nós estamos nos referindo tanto à questão cultural quanto à questão da terra. Mas vejam que interessante, pessoal, porque enquanto a Constituição de 88 tinha um capítulo para tratar dos índios, a Constituição de 88 não tem um capítulo para tratar dos quilombolas. Então, isso não aparece como um capítulo distinto. Então, não tem aqui uma unidade de capítulo para tratar desse tema. Onde esses quilombolas vão aparecer na Constituição de 88? Eles vão aparecer lá no artigo 216, em razão dos direitos culturais. Então, está falando da diversidade dos direitos culturais da população brasileira, o que muda um pouco de perspectiva em relação aos índios. Então, a gente pode perceber que a ideia, eu trouxe aqui um livro didático, achei muito interessante, pessoal, que trata um pouquinho aqui, ó, até tem a foto de um quilombo aqui, e ele trata de explicar de forma uma linguagem bem simples, um pouquinho dessas comunidades quilombolas. Então, eu trouxe aqui a fotografia de um livro didático, achei muito interessante e quis dividir aqui com vocês. Hoje se fala de mais de 2.900 comunidades quilombolas no Brasil, tá? Então, existe quando a gente fala em comunidade quilombola, existe o reconhecimento de um espaço ali de organização dessa comunidade de forma autônoma. Então, aquela comunidade vai compartilhar do mesmo território e das formas de organização entre elas. Então, vejam que na Constituição, no artigo 216, é reconhecido aqui, eu até podia ter colocado o artigo, não coloquei, acho que vou fazer essa menção, porque fiz a menção lá nos indígenas. Só para que fique bem claro, né, pessoal? O que dispõe o artigo 216, como eu falei, não estabelece o mesmo patamar de direito como estabelece para os indígenas, embora a interpretação hoje é uma interpretação que reconhece também direitos originais. Vamos lá, 216, tá grande aqui o negócio. Então, tá. Então, vejam que nós estamos no capítulo da educação, da cultura e do desporto. Então, fala da educação, depois vai falar da cultura, e nessa seção da cultura, então vai dizer, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, ação, à memória dos diferentes povos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. Aí vai falar um pouquinho sobre todas essas formas, tá? E aí aqui nós temos o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação. Então, vejam que é facultado aos estados o fomento Então, vejam, mas não fala de forma específica dos quilombos, tá, pessoal? Isso que eu quero trazer para vocês. É de uma forma mais relativa à diversidade desse reconhecimento, e os quilombos entrariam nessa diversidade onde eu estou, 216.
tá? Então, nesse sentido que é protegido, pessoal, a diversidade das expressões culturais, então vai trabalhar a transversalidade das culturas, das políticas públicas, enfim, de uma forma bem mais ampla do que como nós vimos lá dos territórios indígenas. No entanto, embora no corpo da Constituição nós não tenhamos um capítulo relativo às comunidades quilombolas, no ato das disposições transitórias, o Constituinte tratou desse tema. Então, vejam aqui, lá no ADCT da Constituição, no artigo 68. Esse artigo é super importante. Vejam, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Então, vejam, pessoal, que o artigo que trata efetivamente das terras quilombolas na Constituição, e aí, claro, né, em razão de toda a problemática do reconhecimento dessas comunidades quilombolas com direitos, isso só veio ser previsto na Constituição e ainda assim lá no ADCT, não foi previsto no corpo da Constituição. Mas é uma disposição, tem a mesma força jurídica constitucional e reconhece direito à propriedade. Aí vejam que interessante, porque aqui, diferente dos indígenas, em que a propriedade é reconhecida à União, a própria Constituição não reconhece a União à propriedade dos territórios quilombolas. Ela reconhece a própria comunidade remanescente de quilombos. Então, é ela que tem a titularidade de propriedade. Tá? Aqui, ó, naquele outro artigo, fazia referência a quase 3.000 quilombos, a Fundação Cultural Palmares faz referência a 3.447 quilombos, tá? Sendo que apenas 7% dessas comunidades receberam a titulação das suas terras. Então, também o processo de demarcação das terras quilombolas é um processo lento. Muito bem, então nós tivemos, pessoal, vejam que eu fiz a construção legislativa de toda a problemática relacionada ao reconhecimento das terras indígenas. Então, nós vimos que isso nasce em 1934, na Constituição de 34, o Estatuto do Índio vai também, em 1973, reconhecer as terras tradicionais indígenas como de propriedade da União, com o dever de demarcação, e a Constituição de 88 vem também na mesma senda, no mesmo sentido, reconhecer como propriedade da União e os índios com usufruto dessas terras. E é interessante, pessoal, observar que, neste caso, qualquer título de propriedade ou posse em território indígena é considerado nulo. Em relação aos quilombolas, nós não temos uma tradição histórica de reconhecimento desses territórios, de titularidade dessas comunidades. Pelo contrário, vinha sofrendo, na verdade, um processo de aniquilamento, evidentemente, de desestruturar aquelas comunidades que representavam resistência ao poder central. No entanto, ainda permaneceram, e na Constituição de 88 foram identificadas essas comunidades remanescentes dos antigos quilombos como titulares de direitos relativos à terra que elas estão ocupando. E qual foi o instrumento jurídico dado a elas, diferente dos indígenas, em que se reconhecia a propriedade da União? Aqui, a Constituição reconheceu a propriedade dessa própria comunidade, mas a depender, evidentemente, do processo de demarcação. Então, é necessário um processo de identificação e reconhecimento e delimitação desses territórios ocupados por comunidades remanescentes dos quilombos. Então, nós tínhamos apenas essa disposição lá na Constituição do artigo 68. Eles têm direito. Mas como vai instrumentalizar esse direito? Como que é feito esse processo
de concessão desse direito. Então, não houve, desculpa, não houve a publicação de nenhuma lei federal para reconhecer esse direito constitucional ali estabelecido. Em 2003, pessoal, sai um decreto do presidente da República, tá? O decreto 4887, justamente prevendo o procedimento de delimitação, demarcação e titulação dessa comunidade. Então, vejam que em 2013, então, é publicado um decreto para estabelecer esse procedimento, conferindo ao INCRA, tá, a competência para demarcar esses territórios quilombolas, das comunidades remanescentes dos quilombos, quando constante em terras federais ou em terras particulares, tá? E dos estados e municípios, quando for em terra pública estadual ou municipal. Nesse decreto também está disposto a respeito da Convenção 169 da OIT, que nós vimos, tá? Então, que vai trabalhar sob essa perspectiva de reconhecimento, lembra que eu falei dos territórios indígenas, tribais, e também de territórios remanescentes de quilombos. Então, aqui nós temos a definição nesse decreto do procedimento de demarcação desses territórios. Aí eu quero trazer aqui para vocês, porque também... Opa! Como eu botei aqui, ó, todo um monte de... Aqui tem um infográfico, ó, do processo de demarcação de terras indígenas, para vocês também poderem acompanhar melhor. Aqui nós temos um infográfico do processo dos quilombos, tá? Ah, não apareceu aqui, engraçado. Tem que depois corrigir. Achei que tinha... Deve ter acontecido algum erro quando eu trouxe esse infográfico para cá, para o material. Mas vocês vão ver que tem muito material também sobre os quilombos. Então, vejam, aqui tem aqui bem na página do INCRA. Então, existe aqui, pessoal... Ai, não saiu aqui, saiu... Então, vocês podem procurar aqui, ele entrou no processo geral. Tá? Ele coloca aqui. Aí ele tem também várias editais falando do processo de licenciamento e regularização das comunidades quilombolas no site do INCRA, tá? Então, ele explica aqui tudo que tem relacionado aos quilombos, tá? Então, tá aqui, vocês podem navegar ali na página do INCRA que vocês vão encontrar bastante informação nesse sentido. Aí depois tem aqui um caso mais perto da gente, que é o caso do Paiol de Telhas, tá? Que foi julgado aqui pelo TRF da 4ª Região, tá? Então, reconhecimento de quilombo em Porto Alegre, achei bacana essa reportagem que trouxe para vocês do Diário Gaúcho. O primeiro quilombo urbano do Brasil completa 10 anos de titulação, tá? Então, isso fica aqui em Porto Alegre. Então, quis trazer essa informação também, e aqui vou colocar o passo a passo da regularização dos quilombos. Qual é a peculiaridade, pessoal, dos quilombos em relação ao reconhecimento das terras indígenas? A peculiaridade é que, quando ele é feito em terra particular, pessoal, quem titulariza aquela terra particular, quem está ocupando aquela terra particular, tem o direito a ser indenizado no reconhecimento das terras indígenas. É como uma desapropriação em favor dessas comunidades
remanescentes de quilombos, diferentemente nos territórios indígenas, em que não há, pessoal, nos territórios indígenas, qualquer indenização para quem ocupar a terra indígena de forma indevida. Aqui, se tratar de uma comunidade quilombola, que não foi reconhecida, então o procedimento de reconhecimento se dá no INCRA, tá? Então, assim como para territórios indígenas, nós temos um procedimento de identificação e reconhecimento, tá? Profe, Diga. é a Mônica. Agora eu lembrei de um caso. Claro, tem a desapropriação, enfim, a posse, né? O pessoal que está na terra geralmente é indenizado, mas geralmente é bastante tumultuado, né? Essa saída desses moradores e para a entrada desses indígenas. Eu sei porque eu trabalho no Senai e aí a gente atende a região de Trindade do Sul. E há tribos índios, assim, eu não sei especificar qual, né? E teve um lote de terra lá que era de um proprietário particular há anos, enfim, e aí foi comprovado que aquilo era terra indígena, enfim, e ele teria que sair, e aí ele teve um prazo, né, foi estipulado um prazo para que ele deixasse aquele local. E eu sei que, estou chutando, assim, que eram 60 dias, mas em menos de 15 dias os indígenas, enfim, chegaram lá e o cara saiu corrido, assim, porque iam matar ele, né? Então, às vezes, as reportagens são muito bonitas, né? Mas o que acontece na realidade é que não é sempre amigável, assim, essa posse, enfim, essa indenização, né? E sem contar que a indenização para esse senhor que teve que sair, ele está brigando judicialmente, né? Demora anos e anos. Ele teve que sair, né? Tinha moradia, tinha equipamentos, enfim, e no fim ficou tudo para trás, né? E hoje eu sei que esse senhor mora com os filhos porque ele não conseguiu ainda a indenização daquele território que ele tinha, né? Sim, é um problema muito, muito sério esse, porque isso acaba conferindo, né, Mônica, quanto mais o tempo passa, isso acaba conferindo uma maior estabilidade naquela relação também daquele que é o posseiro da terra, né? Então, mesmo que se vá reconhecer o território indígena, qual é o limite desse território indígena? Até que ponto eu sou um vizinho do território indígena ou eu estou dentro do território indígena? Essa insegurança jurídica é que não é desejável, e isso acaba efetivamente aumentando a ideia dos conflitos na região. E qual é a segurança jurídica daquela pessoa que ocupa determinada área e acha que é vizinho do território indígena? Quando depois, num processo de demarcação, vai incluir aquela área como território indígena. E aí pode surgir o caso, como tu está colocando assim, aí a pessoa vai embora e, segundo a legislação, não tem direito a nenhuma indenização, a não ser as benfeitorias de boa-fé. E vai dizer, e quais são as benfeitorias de boa-fé no caso dessa pessoa? Vai ser a casa que ela fez no local, que vai valer muito menos do que a terra que ela tinha. Então, isso é um problema muito grave mesmo. Tem toda o colega pediu ali se eles tinham consciência do prazo, mas é que quando se fala em tribo, são várias pessoas, né? E geralmente tem o líder. O líder geralmente é quem ajuiza a ação, enfim, que fica sabendo e repassa as informações, mas às vezes é um grupo grande de pessoas e o meu entendimento de esperar pode ser que não seja o mesmo entendimento do colega, né? E aí acabam tomando essas atitudes. Mas realmente é uma situação bem complexa. Não é uma situação fácil, pessoal. Eu quis trazer toda a parte legislativa para que vocês tenham conhecimento de onde está prevista a demarcação, que isso... Fala, Lisandro. Prof, então, o que deveria haver, na verdade, é a questão de uma demarcação mais definida, né?
para que antes que tu fosse tomar posse daquele terreno, que tu tenha consciência que não seria da tua, né, do teu, não Claro, seria... o que há, na verdade, é um déficit em relação ao comportamento do Estado nessas situações. Então, isso acaba gerando maior insegurança jurídica, com certeza, tanto em relação aos territórios indígenas como quilombolas. Se o processo de demarcação não anda, então isso vai gerando uma situação de maior insegurança jurídica, evidentemente. Não. E o que eu percebo, prof, é que às vezes acontece que a pessoa entra de gaiato na história, né? Ah, o colega comprou, era terra indígena, vendeu para a Mônica, que não sabia, a Mônica vendeu para a prof, que não sabia, e daí lá no quarto, quinto, que descobre que é terra indígena, que vai ter que sair, enfim, e causa todo esse transtorno, né? Pode acontecer, pode acontecer. Então, o ideal é verificar dentro da FUNAI se existe alguma perspectiva de que aquele território esteja em discussão para territórios indígenas, porque existe um mapeamento, como eu falei para vocês, existe pelo menos um mapeamento no IBGE e na FUNAI em relação a esses territórios indígenas. Agora, qual é o limite certo desses territórios? Aí que está a grande questão, né? Isso que acaba gerando maior discussão, principalmente quando a gente tem também legislações como agora vai entrar em discussão uma nova lei também, em que tenta-se regularizar a grilagem de terras. E aí, dentre a grilagem de terras públicas. Aí o Supremo, no julgamento da Lei 13.167, que é uma das... Agora vão alterar para aumentar ainda mais a autodeclaração da ocupação. Aí se fala justamente que não pode ocupar terras indígenas. Só que a grande questão é que é tão demorado o processo de regularização das terras indígenas que isso pode levar a uma situação, como tu disse, que vai passando de gente, uma pessoa que compra de boa fé, não que o primeiro ocupante, às vezes, nem está de boa fé, né, Mônica? Mas passa, às vezes, para outras pessoas que estão de boa fé. E aí isso consolida uma situação no tempo e que vai gerar conflito, em razão, no meu ponto de vista, por uma leniência do Estado, porque o Estado tinha pela Constituição o dever de demarcar essas terras. Agora vai ter que discutir isso aí, qual que é o limite? Eu não acho que esse marco temporal da forma como está pode ser considerado depois contrário às decisões da Corte Interamericana, todas, e contrários à Constituição de 88. Mas talvez no procedimento de demarcação isso ficar estabelecido a partir de quando existe a ocupação tradicional daquelas terras, se houve um movimento de resistência, se não houve um movimento, porque também se a gente for pensar sob o ponto de vista de ocupação, isso poderia levar a territórios que estariam muito mais tempo e com segurança jurídica. Por isso que essas discussões são interessantes, né, pessoal? Eu quis trazer aqui alguns elementos para vocês refletirem em razão do que vai ser decidido agora na quarta-feira, mas é importante a gente ter em mente também os dois lados da visão. Por isso que no julgamento, me parece que foram 29 associações de ambos os lados que falaram. Estão trazendo, com certeza, teses importantes para os dois lados. Para os dois lados. A tese da insegurança. E para evitar, claro, evitar que depois, amanhã ou depois, 30 anos depois, será que isso vai depois também ser discutido? A gente está criando um pouco um monstro nessa situação de regularização fundiária no Brasil, nos territórios, principalmente do norte, do centro-oeste, mais do norte, né, pessoal? Com essas possibilidades de regularização fundiária baseado exclusivamente na autodeclaração. Então, a pessoa vai fazer uma autodeclaração dizendo, eu ocupo esse território há tanto tempo.
se a pessoa ocupa até 2014, que foi a última alteração legislativa, ela pode vir a ser reconhecido um título de propriedade. E aí que está o problema. Hoje está se criando isso, aí o que vai acontecer daqui tantos anos? Ah, mas ali era terra indígena. Tá, mas então o Estado permitiu que a pessoa fizesse a regularização fundiária sem nenhuma fiscalização, porque o que está acontecendo eu estou dizendo para o futuro, não no passado, tá, gente? No passado, realmente, ali vai ter que ser discutido caso a caso. Mas para o futuro, isso pode gerar problemas futuros, quais sejam. Foi permitida a autoafirmação de ocupação, a regularização daquelas ocupações, e aí no futuro o que vai acontecer? No futuro vai se descobrir que ele era território indígena, que não vale aquilo. Se for para aquele proprietário de terra, tudo bem. Ele fez a autodeclaração, ele sabia, de certa forma, que ele era território indígena, ele estava extrapolando, ok. Mas e quando aquilo começar a se consolidar no tempo? E ele for passando para pessoas e aquilo for virando... Então, por isso que é importante que o Estado tivesse uma presença maior nessas ocupações e, efetivamente, um regulamento maior nisso, porque senão a gente vai ter sempre o favorecimento de grilagem de terra no Brasil, que é o que acontece muitas vezes invadindo territórios indígenas. E aí se invade territórios, se obtém títulos de propriedade nessas invasões, e aí se consolida situações que não deveriam ter sido consolidadas no tempo, no primeiro momento. Essa é a grande questão. Mas, por isso que a gente precisa discutir isso agora e que o processo de demarcação andasse, as pessoas fossem já estabelecido, principalmente em áreas, né, pessoal, em que há uma maior estabilidade no tempo, como a Mônica falou. Então, já tem uma maior estabilidade aquele conflito já de alguma forma foi, né, tá passando os anos e ele tem sido levado àquela situação, claro, por omissão do Estado. Eu acho até que pode ser discutido, embora a Constituição não preveja ali, uma indenização também da pessoa que veio a ser destituída, não porque ela ocupou a terra indígena, mas por leniência do Estado em fazer o procedimento de demarcação no momento oportuno, como houve do movimento Chucuru, da comunidade Chucuru no Pernambuco. Eles receberam indenização em razão da demora no procedimento. Agora, o contrário também talvez seja possível da gente pensar. Então, com certeza, excelente colocação. Alguém mais, pessoal, quer fazer E para quem não entende esse processo, talvez vai achar que é culpa dos indígenas, né? Tá? Porque não entende que faltou essa ação do Estado. Exatamente. Então, tem muita coisa para ser regulamentada ainda, né? Sim. Foi uma vez a minha avó, ela tem parentes em Nonoai, não sei se alguém conhece aqui. E Nonoai tem bastante índios, assim, não sei dizer que tribo é o nome, né? O nome vem daí, né? Nonoai é o nome. E os familiares da minha avó ocupam terras indígenas, né? E aí minha avó tem 70 anos, e eu fui comentar assim, vó, isso não poderia, né? Eles invadiram, não é legal. Meu Deus do céu. Eu achei que a minha avó ia me tirar do carro chinelada, assim. Porque é deles, porque se fosse dos índios, eles iam estar ali, eles não cuidam da terra deles e não sei o quê. E aí, então, é uma cultura, né, que se cria. Então, eu sei que com a minha avó, com o meu avô, eu não posso comentar, enfim, dos familiares lá que invadiram terras indígenas e que estão brigando judicialmente, porque eles não querem abrir mão daquilo, né? Mas eles construíram lá sabendo que não poderia, né? Enfim, usufruíram de má fé. E agora eles querem indenização e dizem que é deles, enfim, que a gente se fosse
Mas a gente nem Que se- sabe, né, Mônica, como que em alguns, esse do Nonoai, por exemplo, eu não sei como que se deu o processo de ocupação daquelas terras. Às vezes até o próprio Estado deu permissão para aquelas pessoas ocuparem a terra, então tudo isso é muito mais complexo do que a gente falar. Então, pela perspectiva da tua avó, também ela tem razão. Como que depois da vida inteira dela... Então, por isso que essa ideia do tempo é interessante, pessoal, porque a gente for pensar, né, sob o ponto de vista da história, não é muito tempo, 30 anos para terra indígena, mas se a gente for pensar sob o ponto de vista de uma geração, é muito tempo. É muito tempo que ela está com aquela perspectiva de segurança jurídica. Então, por isso que é muito complexo esse tema. Eu acho assim que não pode ser um tudo ou nada. A gente vai ter que analisar os processos de ocupação indígenas tem que avaliar. Eu até acho engraçado, assim, eu vou de vez em quando lá nos familiares, então, que são irmãos da minha avó, se eu não me engano. E daí a tia foi lá, fez uma casinha, aí o filho fez uma casinha, aí o neto fez uma casinha, e aí no fim virou uma favela aquilo lá, sabe? E aí todo mundo ocupou, e enfim, então, aí era agora são 8, 9, e assim vai aumentando, né? E o problema vai crescendo. Mas também o problema das comunidades, da ocupação das comunidades é esse. Também claro que há uma dificuldade muito grande de acesso à terra, como a gente viu desde da lei de terras no Brasil, e por outro lado, uma omissão do Estado, né, pessoal, em regularizar essas situações todas. Então, essa é a grande questão. Mas, por fim, pessoal, o que eu queria falar para vocês em relação aos quilombolas? Que a perspectiva só é diferente dos indígenas. Nos quilombolas, então, o decreto, esse 4887, reconhece uma titularidade de propriedade para eles. Então, o INCRA vai demarcar e eles vão receber um título de propriedade. Tá? E quem estava na terra anteriormente é indenizado se ocupa aquela terra. Então, é quase uma desapropriação, reconhecendo uma propriedade dos quilombolas nesse sentido. Aí vejam que interessante, porque logo que esse decreto veio regularizar o procedimento de delimitação e demarcação das terras remanescentes de quilombos, foi ingressada com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que esse decreto violava a Constituição, porque tinha que ter sido feito isso por lei e não por decreto. E aí o Supremo decidiu, não faz muito tempo, né, em 2019, que o decreto era constitucional e que estaria de acordo com a Constituição Federal, que houvesse, de fato, a demarcação desses territórios quilombolas. Então, vejam que há também, assim como nas terras indígenas, um déficit de atuação do Estado. Então, por exemplo, que eu mostrei para vocês, quero entrar aqui, ó, menos de 7% das áreas quilombolas no Brasil foram tituladas. Então, também existe esse déficit de atuação do Estado no sentido de fazer essa titularização dessas terras. E como que acontece essa titularização? Por um procedimento no INCRA também, e aí a concessão de propriedade é dada à comunidade quilombola. Então, vejam que, enquanto os indígenas, quem é proprietário é a União, aqui a própria comunidade é que tem a posse da terra. Então, eles que têm a posse a posse e a propriedade, diferentemente dos indígenas, que só têm a posse. Então, o Supremo Tribunal Federal vem justamente reafirmar essas comunidades quilombolas com direitos tradicionais. E isso também, pessoal, vem ao encontro das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá? Então, também a Corte Interamericana, no caso Saramaca versus Suriname, isso aqui está no próprio voto do STF, nessa ação direta de inconstitucionalidade, declarou que isso era um direito humano dessas comunidades. E, portanto, elas tinham direito humano, no caso, está sendo discutido aqui,
de manter essa propriedade e essa relação com a terra tradicional. Então, dentro nesse sentido, também, vejam, eu quis trazer essa perspectiva internacional para mostrar como essa relação quilombolas, indígenas, também, por exemplo, se fosse o caso tribal, né, no Brasil nós tratamos essas comunidades indígenas como indígenas, não povos tribais, como na África, mas eles também têm, como isso tem relação hoje com os direitos humanos, isso acaba aparecendo nos tribunais internacionais. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Então, isso vai aparecer muito claramente aqui. Então, no curso de vocês, depois tem aqui, ó, reportagens sobre quilombo. Então, esse reconhecimento, quando vocês forem ver reportagens sobre reconhecimento, aqui eu já tinha aberto, né? Saibam que isso demandou o quê? Aqui, olha só, esse aqui, entre as ruas João Caetano e Ana Kniznik, ó. Isso aqui é no bairro Três Figueiras, pessoal. Aqui em Porto Alegre, quem é de Porto Alegre sabe que é um bairro bem nobre até de Porto Alegre, tá? E aí foi reconhecido aqui o título de comunidade quilombola, então foi demarcado e, no caso aqui, conferido a propriedade para essas pessoas, a titulação. Dúvidas, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, nós temos ali, pessoal, no nosso plano, então, conforme também no plano de ensino, só para a gente fechar, na próxima segunda-feira é feriado, então nós não teremos aula, e na próxima segunda, sem ser essa próxima, nós vamos fazer nossa avaliação. Não vai cair essa parte de quilombolas, essa aqui é uma parte, e de indígenas é uma parte extra da nossa aula. Então, o que vai cair? Vai cair pós-propriedade e uso capião. Como estudar? Então, ali no curso de vocês, deixa eu compartilhar novamente a tela. Então, aqui no AVA, pessoal, então tem bastante material extra, tá? E aqui eu tenho exercícios de revisão. Opa, esse aqui é da segunda parte. Nossa, tá aqui em Porto Alegre, quem é de Passo Fundo, não sei como é que tá em Passo Fundo, mas aqui não para de trovejar e criar. O trovão, professora, na sua Ouviu? casa. Eu também ouvi agora um baita. Não, isso eu tô Mas com a aqui janela fechada e o vidro da janela totalmente fechado. eu moro em Não Me Toque, perto de Passo Fundo, e tá desabando água, assim, tá horrível. Tá também, é. Aqui também, aqui muito. Então, como eu estava dizendo aqui, pessoal, ó, aqui, ó, no material de vocês, então, tem todas as aulas, e aqui, ó, em revisão, antes da P1 aqui, que depois eu vou abrir, revisão exercícios. Veja. Aí aqui, pessoal, tem os exercícios, esse doc aqui é sem gabarito, tá? Então, vocês podem fazer em casa, e depois aqui tem a aula com gabarito. Então, ó, vejam, isso aqui tudo com concurso de isso aqui é da OAB, tá? De 2019, ó, esse aqui de 2019. Então, advogado da Caixa, um monte de questão de concurso que vai, claro, preparar vocês super para prova da OAB, prova de concurso público, quem for fazer depois. Tá aqui, ó, OAB 2021, eu trouxe a última questão da prova também. Essa foi agora, né? Então, essa era a prova. Então, tem tudo aqui, ó. Essa era a prova agora de 2021. Então, ali vocês podem fazer os exercícios. Eu vou estar à disposição para vocês no AVA e também no AVA, e também no WhatsApp, e também no e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida dos exercícios. Se vocês tiverem dúvida, podem compartilhar, de repente, no grupo de WhatsApp, que aí pode ser dúvida de mais pessoas. E também vocês podem fazer essa troca entre vocês. Tá bem?
Aí a nossa avaliação começa às 6 da tarde, tá? Então eu vou abrir a possibilidade de vocês fazerem a avaliação no dia 27, às 6 da tarde. Quantas questões? Deixa eu ver aqui, que eu não me lembro. Conforme está lá no plano de ensino, eu acho. Se eu não me engano, são 12 questões objetivas e 2 discursivas, algo do gênero. Tá? Professor, então inicia às 18 e qual é o Termina às limite 10h30. do horário? Termina às 10h30. 10h30 da noite. É. Tá, tranquilo. Eu lhe pergunto porque de repente eu tenho o plantão, eu saio às 20, daí eu... Tá, mas tá tranquilo. Até às 10h30 da noite dá para fazer, né? Sim. Tu precisa que fique mais aberto até mais tarde? Que é sempre assim, professora. O meu horário é até às 20. Só Tá. que se tem uma urgência ou alguma coisa que eu me estenda, Eu posso eu vou botar até até às às 9 da 23, noite. então, tá? Bem tranquilo para mim, professor. Seria melhor, porque daí se der algum imprevisto, na corrida eu consigo fazer ainda. Tá bem, tá. Tá? Aí, só Obrigado. que depois que vocês iniciarem a prova, não tem como encerrar e depois voltar, viu, Luciano? Sim. Não, eu vou ter que, por isso que eu digo, eu tenho que chegar em casa ainda para iniciar. Não sei se vocês já fizeram, todos aqui já fizeram, ou tem alguém que ainda não fez a prova no AVA? Não, eu já fiz já. Tá, Eu nunca fiz, professora. É o meu primeiro semestre fazendo as disciplinas EAD. Tá. Eu nunca fiz nenhuma prova pelo AVA, nem nada. Tá, então assim, ó, mas tu já entrou no AVA, né? Sim, já entrei. Tá, vai Tô entrar acessando. ali e vai entrar o questionário, vai estar aberto para vocês quando vocês entrarem. Ele vai abrir às 6 da tarde e encerra às 11 da noite, tá? Então, Perfeito. tu vai entrar ali e vai fazer a questão, tá? Conforme tá. Ela sequencial, ou seja, se tu pular a questão, tu não pode voltar, tá, pessoal? Então, Entendi. é sequencial, tem que responder a pergunta e aí passa para a pergunta seguinte. E não pode parar no meio e depois querer voltar. Então, por exemplo, começou a fazer a prova, começa no... Se eu não me engano, tá? Eu até tive um caso de um colega que caiu a internet, ele voltou e estava ali a questão para ele terminar, tá? Mas não é bom, assim, arriscar, é bom começar e fazer, tá? E aí... Entendi. Obrigado, Pro. Então, vai ser muito baseado naquelas questões que vocês viram ali, no material, tá? E também eu posso botar até, se vocês quiserem, um vídeo da aula de resolução de questões, tá? Vou botar ali também o vídeo. Acho que eu fiz uma aula extra no semestre passado de revisão, e aí eu vou botar ali naquele revisão. Quem quiser ver a aula, vai explicar. Eu não consegui fazer tal questão, aí pode olhar lá na aula de revisão e naquela questão específica ver a explicação que eu fiz para aquela questão, tá? Mas acredito que vocês estão fera, vão se dar super bem na matéria. Tá bem, pessoal? Então, nos vemos mesmo daqui 3 semanas. Joia? Qualquer coisa, vocês me contatem ali no WhatsApp ou no AVA, tá? Uma boa semana, bom feriado, boa prova. E nos vemos daqui 3 semanas. Certo, gente? Obrigado. Boa noite, Pro. Certo. Boa noite, prof. Valeu. Boa noite. Boa noite. Obrigada, prof. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite.